Boa noite. Rumo às presidenciais 2026, vamos hoje ter frente a frente os candidatos João Coutinho Figueiredo e Jorge Pinto. O debate vai ser transmitido em direto e em simultâneo na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. O sorteio indicou que a primeira intervenção cabe a Jorge Pinto e a última a João Coutinho Figueiredo. Cumprimento-vos a ambos e começava por si, Jorge Pinto, aqui comigo na grande entrevista. O senhor admitiu desistir da corrida se estivesse em causa a ida de um candidato de esquerda à segunda volta. Tendo em conta que as sondagens o colocam no fim da tabela, o senhor está mais próximo da desistência? Boa noite, Vítor. Boa noite também, João Coutinho Figueiredo. Boa noite aos espectadores. Esse é um assunto de ontem. Eu vim para discutir os assuntos da manhã. Eu vim aqui para dizer porque é que quero ser Presidente da República, porque é que acho que a minha candidatura é uma candidatura que vale a pena apoiar daqui até dia 18 de janeiro e é por isso que aquilo que me preocupa hoje é poder ter a oportunidade de, sendo o último a entrar nesta lista eleitoral, dizer aos portugueses porque é que eu venho para fazer diferente. E arrepende-se de ter feito essa declaração? Eu não fiz. Arrependo-me é que tenha havido outros candidatos que tenham deturpado aquilo que eu disse, mas em relação a isso posso fazer pouco, a não ser confrontá-los quando tiver a oportunidade também de debater com eles. Aquilo que eu disse sempre e reitero é que venho para fazer diferente, venho para dizer aos portugueses e dizer-lhes muito claramente que há uma candidatura nova, que é menos do mesmo, que há novos agentes políticos na vida política portuguesa que querem também ter a sua voz e eu quero muito ser a voz da minha geração, quero muito ter essa oportunidade também, porque acho que aquilo que os portugueses querem é novidade, mas uma boa novidade e para isso podem contar comigo daqui até dia 18 de janeiro. E qual é a novidade que o senhor traz? Trago uma maneira diferente de fazer política, uma maneira diferente de estar na política, uma maneira até diferente... É uma fórmula pouco aberta. Tem razão, Vítor, mas é a maneira de saber o que está em causa nestas eleições. É vir para este debate falar das temáticas que competem a um Presidente da República e não, por exemplo, temáticas que são mais adequadas a uma eleição legislativa. E eu quero que falemos dos assuntos que dizem respeito à capacidade e aos poderes que a Constituição consagra para um Presidente da República. É isso que eu quero fazer aqui também, porque acho que os outros debates são muito importantes, mas noutras campanhas, noutras eleições. Aqui gostaria muito que falássemos de eleições presidenciais e do papel que um Presidente da República, e com isto termino, pode e deve ter num mundo em acelerada mudança, num mundo que daqui a 5 anos será, se calhar, muito diferente daquele que nós conhecemos hoje, e é importante saber bem o que pensam os possíveis futuros Presidentes da República, porque eu tenho um pensamento muito concreto e é isso que eu quero responder, mais do que sobre supostas desistências que nunca estiveram em cima da mesa. João Coutinho Figueiredo, eu ainda não vou aos poderes do Presidente, porque é esta questão de que o que é que cada um de vós fará se chegar a Belém, mas há uma questão de hoje que eu tenho que lhe colocar e que é a seguinte. A propósito da revelação que o senhor fez de que foi abordado por pessoas ligadas à candidatura de Marcos Mendes para não avançar, o diretor da campanha de Marcos Mendes, Duarte Marques, em declarações ao Observador, disse hoje o seguinte, e eu vou citar: quando as insinuações não são concretizadas, não passam de insinuações e são um ato de cobardia, que em política é muito feio. E afirma que o senhor só tem 2 hipóteses, ou responder com total transparência e dizer quem o pressionou, para desistir ou então pedir desculpa. O senhor vai revelar tudo o que aconteceu ou vai pedir desculpa neste debate? Primeiro que tudo, muito boa noite, Vidal Gonçalves, boa noite, Jorge Pinto, e boa noite a todos aqueles que acham que Portugal pode ser mais e melhor. Eu não tinha ouvido essas declarações na íntegra. Essa coisa da cobardia faz um bocado de impressão, especialmente quando vem de uma campanha que até agora não soube explicar exatamente porque é que apoiantes seus se sentiram autorizados ou à vontade para me pressionar a não avançar ou pensar já em desistir a favor de Marcos Mendes. Quando eu disse o que disse era para que essas pressões parassem e pararam, portanto esse objetivo está atingido. Entretanto, o próprio candidato Marcos Mendes veio dizer que essas pessoas não estavam mandatadas, portanto são apoiantes que não estavam mandatados, e eu acredito. Portanto, para mim, neste momento, o assunto não tem mais nada de dizer, a menos que insistam em termos como cobardia política, porque então tínhamos outras reações a fazer. Mas eu não quero escalar o problema. Para mim o assunto está esclarecido. Portanto, não vai nem pedir desculpa, nem revelar não retiro uma vírgula que disse, porque é verdade. Expressões. E sobretudo porque era importante para mim que deixassem de haver aqueles contactos, aquelas tentativas de intimidar uma candidatura que apareceu, está a correr bem. Aliás, eu elogio... Intimidar é uma palavra forte. Não, mas quando se faz uma pressão para desistir, o que é? Mas uma pressão, eu suponho uma contrapartida, uma ameaça. Então vamos dizer, o meu objetivo era que essas pressões parassem. Pararam. Portanto, estou satisfeito, o objetivo está atingido. Está atingido. Muito bem, vamos à questão da saúde, e começava por si, João Coutinho Figueiredo, porque no seu manifesto político que apresentou este fim de semana, o senhor disse que o SNS está corrupto e que não reformar estruturalmente o sistema de saúde é irresponsável e ser cúmplice desta corrupção. Quando o senhor
fala em corrupção, o senhor quer mesmo dizer corrupção? Quero dizer corrupção e expliquei no discurso o que é que estava exatamente a referir-me. Corrupção não é só a corrupção legal de que alguém recebe um benefício em troca de fazer uma coisa que é ilícita. Há a corrupção moral, há a corrupção técnica, no sentido de coisas que se deterioram ao ponto de se tornarem perversas. E dei exemplos. Há uma que é corrupção legal, o caso das funcionárias em Cortegaça, uma freguesia de 3.700 habitantes, onde foram inscritas 10.000 pessoas, sem que o sistema detectasse isso, senão muito mais tarde, a troco de benefício próprio. Essa é uma corrupção legal. Corrupção moral, os médicos que se aproveitam de incentivos que de facto são perversos dentro do SIGIC para fazerem cirurgias pagas a peso de ouro, retirando com isso recursos às pessoas que efetivamente deles necessitam. E há corrupção que eu vou chamar-lhe quase tipo técnico, também de total desleixo, quando há uma médica que receita 65 mil receitas, não são 200, nem 300, nem 100 mil, são 65 mil receitas de um medicamento antidiabético, lesando o Estado, nem fiz as contas, mas certamente tem muitos milhares de euros, não sei se milhões de euros. Lesando os diabéticos que necessitam do medicamento, não é? E fazendo com que ele falte aos que efetivamente precisam. Portanto, o que eu digo é, isto foram 3 exemplos no espaço, não sei, de 5 dias, 6 dias. Uma semana. Sim. A interrogação é quantos mais casos desses haverá? E que sistema está montado que deixou passar estes casos, em alguns casos durante anos, que está a deixar passar outros. E, portanto, não espanta que a OCDE venha dizer já aqui há uns tempos que há 20% de desperdício no SNS. Eu não fui ver exatamente como é que essa conta foi feita, mas não me espanta com este tipo de desleixo. Portanto, quando eu falo em corrupção, falo daquela que normalmente se associa à corrupção legal, de obtenção de vantagem financeira para fazer algo ilícito, mas também das outras. Corrupção, no sentido estrito do termo, é algo que fica pervertido na sua essência e deixa de servir para aquilo que foi criado. Jorge Pinto, concorda que há corrupção no SNS e que isso pode desacreditar o Serviço Nacional de Saúde, que é um dos maiores avanços da democracia portuguesa? Não concordo de todo. Não concorda? De todo. Não, repare, os exemplos que o João Coutinho de Figueiredo dá são exemplos episódicos. Toda a gente sabe que qualquer instituição, portanto, qualquer organização, certamente uma organização com a dimensão e o alcance do SNS, tem alguns problemas. Novidade, vai sempre tê-los. Nós estamos aqui para ajudar a corrigi-los. Aquilo que está em causa é a mais bela das conquistas da nossa democracia. E eu partilho um exemplo pessoal. Eu fui tripulante de ambulância voluntário durante 3 anos. Transportei dezenas ou centenas de pacientes de todas as origens e nunca a nenhum lhes perguntei se eram ricos ou se eram pobres. Nunca a nenhum lhes perguntei se tinham um seguro de saúde complementar ou não. E soube sempre que todos eles, no hospital, iam ser igualmente bem atendidos. É isto que é o nosso SNS. E é isto que está a ser ameaçado e é precisamente a isto que nós temos de saber dar as condições para que se mantenha e continue a ser o SNS que nós todos tivemos ao longo dos últimos anos. Mas não acha que é, tendo em conta que é preciso... a descrição que os relatos que o João Coutinho de Figueiredo fez, é necessária alguma intervenção em termos de gestão e de organização para evitar os casos que acontecem? O que eu acho, e mantendo-me fiel àquilo que eu disse, que são as competências de um Presidente da República, Sim. É que um Presidente da República pode ser muito claro em relação àquilo que quer para o seu sistema e Serviço Nacional de Saúde. Que é uma coisa muito simples. Dizer a um governo, qualquer governo, tem um tempo limitado para dar resposta aos problemas do SNS. Não resolvem? Eu convoco uns Estados Gerais da Saúde para que toda a sociedade civil, para que os médicos, para que os enfermeiros, para que os utentes, para que os partidos políticos possam discutir aprofundadamente aquilo que é o SNS e como é que nós vamos corrigir os seus problemas. Isto um Presidente da República pode fazer. Um Presidente da República não vai legislar o que quer que seja. Se calhar deveria alertar para o facto de, neste atual Orçamento de Estado, nós termos cerca de 1% do orçamento dedicado à prevenção da doença, quando a OMS recomenda pelo menos 3%. Pode alertar para isto, não vai legislar. Esta é a competência do Presidente da República. E eu, quando for Presidente da República, aquilo que farei é não deixar de falar da importância do SNS e de como quer mobilizar a sociedade e todos os intervenientes do SNS para que os problemas que têm sejam resolvidos. E eu não acho que nós resolvamos os problemas dizendo que o SNS é corrupto. Não acho que resolvamos os problemas do SNS, por exemplo, com as propostas de alteração constitucionais que João Coutinho de Figueiredo na altura apresentou enquanto deputado, que faziam coisas que essas sim iam fomentar a corrupção, de acordo com o parecer que a DECO na altura deu a essas propostas de alteração. Portanto, quais propostas de alteração Eu posso citar o parecer da DECO que dizia, e leio, porque acho que é interessante também termos essa noção do que está em causa. Dê-me só um segundo que eu leio com todo o gosto. Diz... algo como, peço desculpa, porque eu quero mesmo ler para não citar erradamente. Diz assim o parecer da DECO e passo a citar.
A verdade é que a entidade reguladora da saúde, embora conhecesse um reforço de funções de fiscalização, nomeadamente na área financeira, e cito a parte importante, veria diminuído o âmbito de atividades económicos objeto de regulação e fiscalização e perderia, então, atribuições em matéria de supervisão. Isto é o parecer da insuspeita DECO. Jorge Pinto. Acho que é importante eu preciso responder aqui uma série de coisas nesta discussão. É que realmente vou dar a palavra. Foi um churrilho, desculpe que lhe diga. Não, foi Primeiro, não. acha que não se resolve os problemas da SNS chamando a atenção para os seus problemas. Resolve-se dizendo que é mais bela conquista Eu acho que é alertando para os problemas reais. Isso é ofensivo para as pessoas. É ofensivo para as pessoas que estão, em muitos casos, há meses e meses à espera de consulta ou de cirurgia. Há demasiados meses, sei bem. Portanto, isso não interessa nada. Interessa. Portanto, é mais bela... Mas não foi disso que João Coutinho Figueiredo falou. Não, porque nem é um agora debate de 15 minutos, mas eu podia estar aqui, infelizmente, Jorge Pinto, eu podia estar aqui horas a fio. Claro. Tanto assim foi que eu sou o único candidato que apresentou uma lei de base. Também me quer dar documento? Dou com todo o gosto. Faça favor. Está na moda. Para ver não. Eu vejo com todo o gosto. Devia conhecê-lo porque passou no Parlamento onde o senhor trabalha. E nessa lei de bases vou-lhe garantir que estes problemas que estamos aqui a falar não ocorreriam. Mas esta ideia de criar, do Presidente da República, por exemplo, criar estes Estados Gerais, essa acha é outra. que era uma boa ideia? Primeiro aspecto, vamos por partes. Ignorar os problemas do SNS é a pior maneira de os resolver. Não sou certamente eu que o faço. Não sou certamente eu dizer que é a melhor conquista, como se fosse a única coisa que interessasse e que tivesse de manter este sistema para sempre. Quem não reconhece os problemas nunca vai... Espero muito bem que sim. Quem não reconhece os problemas nunca os vai resolver, Jorge Pinto. Nunca os vai resolver. Segundo aspecto. Problemas. E eu ouvia várias entrevistas do Jorge Pinto em que ele, pelo menos em relação à saúde e à habitação, convocaria Estados Gerais. Ora, isto é um tipo de intervencionismo do Presidente da República. Acho que sim. Acho. Não só é um tipo de intervencionismo, como diminui a oposição que o senhor diz querer proteger. Pelo contrário. Pelo contrário? Pelo contrário. Então, mobiliza a sociedade, dando voz à sociedade naqueles que são dois dos seus principais problemas nas suas vidas. Se eu conseguir acabar uma frase que é um bocadinho mais fácil. Faça favor. Ficamos combinados? Muito obrigado. Portanto, ao substituir-se àquilo que os partidos da Assembleia da República não conseguem fazer, está a fazer o quê? Está a diminuí-los. E ouviu queixar-se de que a esquerda em Portugal tinha-se reduzido para 32% dos votos. Nem aos 22% chegava. Com esse tipo de intervencionismo. Está a tirar completamente o papel às oposições. E, portanto, eu não acho que seja sequer possível olhar para o SNS sem dizer... Se é para conseguir que mantenhamos um serviço público de saúde que trate efetivamente dos problemas das pessoas, temos que o reformar e tirar os incentivos perversos que hoje existem para que aconteçam casos como os que eu relatei e para que se mantenham durante anos os problemas que muita gente se queixa relativamente às consultas, às cirurgias, aos atendimentos... Jorge Pinto, quer responder para avançarmos neste debate? Eu fiquei sem perceber, então, afinal, o que é que são as competências do Presidente da República e o que é que não são, porque o João Coutinho Figueiredo, por um lado, diz que convocar Estados Gerais, mobilizar a sociedade é intervenção em demasia de um Presidente da República, quando em paralelo dá alterações bem concretas àquilo que gostaria de ver no SNS. Estou só a dizer o que é que aquilo que eu digo, e digo com toda a clareza, e por isso falei, e se ouviu, ainda bem, espero que tenha ouvido com atenção as minhas entrevistas, é que se nós queremos preservar aquilo que a Constituição diz, e aquilo que um Presidente da República deve fazer é defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. O que a Constituição diz sobre saúde, temos de reconhecer os problemas. Eu sou o primeiro a reconhecê-los, os problemas reais. Aquilo que eu quero é que eles sejam resolvidos e, não sendo, sim, convocaria os Estados Gerais para que a sociedade, toda ela, se mobilizasse para responder àquele que é, possivelmente, o problema que diariamente mais afeta os portugueses, que é, efetivamente, a falta de médicos de saúde. É insustentável, termos mais de 1.500.000 portugueses sem saúde e é insustentável os tempos de espera que existem para uma primeira consulta ou para intervenções cirúrgicas. Essa é, de acordo com a Constituição, a competência do Presidente da República. Que é um dos que mais interfere na atividade política dos partidos. Delimitado e bem referido na Constituição, como não deveria deixar de ser, porque se há coisa que não vou falhar, é o respeito da Constituição. Eu gostava de avançar, João Coutinho Figueiredo, agora dava a primeira intervenção ao Jorge Pinto sobre ambiente e recursos naturais, que é um tema que tem trazido também nas suas intervenções. Qual é a vossa posição sobre o tema do clima e de todas as decisões que procuram reduzir o aumento da temperatura da Terra? É mesmo uma emergência ou há outros problemas que deveriam ser considerados prioritários? Olha, é uma emergência climática, eu sei que o João Coutinho Figueiredo discordará, é se calhar o principal desafio da nossa era, mas que na verdade vem em paralelo com um outro enorme desafio, uma outra emergência, que é a emergência da afirmação da nossa economia, portuguesa e europeia. E na verdade as duas coisas não estão de costas voltadas, elas estão muito juntas. Vejamos, por exemplo, de onde é que nos chega a concorrência chinesa atualmente à Europa.
Aquilo que era um grande elemento diferenciador europeu, por exemplo, o mercado e o setor automóvel, atualmente tem uma competição feroz por parte das marcas chinesas. Em que tipo de carros? Carros movidos a eletricidade, carros a bateria. Um exemplo muito concreto, aliando aquilo que eu já fiz no Parlamento. Eu apresentei, em nome do LIVRE, uma proposta que se chamava Do Sol ao Sal. No fundo, para que houvesse um projeto e uma aposta continuada em Portugal na investigação de baterias alternativas aos metais raros, nomeadamente de íon de sódio, de sal, que seriam muito mais baratas, uma matéria-prima muito mais abundante. A Iniciativa Liberal absteve-se. A ironia da coisa é que, meses depois, a CATL, uma das principais produtoras de baterias a nível mundial chinesa, anunciou que ia começar a produção massiva desse tipo de baterias e que, em breve, elas iriam substituir metade, repito, metade das baterias de íon de sódio. João Coutinho de Figueiredo, que está com um déficit de... Numa linguagem que, se calhar, o João Coutinho de Figueiredo percebe melhor, a transição ecológica é a melhor oportunidade de negócio para o nosso país. Saibamos nós imaginar o país dessa forma, João, coisa que, infelizmente, João Coutinho, num conflito entre transição imaginar. ecológica e custos sociais dessa transição, o que é que deve prevalecer? Deve prevalecer o bem-estar humano, que tanto é tão afetado pelas alterações climáticas, como é afetado pelo empobrecimento que o Jorge Pinto e o partido dele defende. Penso que se autoclassifica como pós-produtivista. Posso explicar o que isso não tem nada a ver com o empobrecimento. Mas deixava agora o João Coutinho desta forma tão descarada, não posso. Eu não quero estar sempre a interromper. Eu perguntei-lhe se considerava pós-produtivista. Posso esclarecer depois. E o pós-produtivismo privilegia as preocupações ambientais em detrimento da produção e do crescimento. Não é de todo isso. Bom, eu deteto aqui algumas contradições, porque ao mesmo tempo que se diz que a tecnologia e as tecnologias ligadas à transição energética são aquelas que vão conseguir animar a economia portuguesa e a economia europeia, o Jorge Pinto cita os avanços dos chineses nos carros elétricos e nos painéis fotovoltaicos, etc., sendo a China o principal poluidor, o principal emissor de carbono, e essas conquistas, digamos, industriais da China feitas à custa dos maiores atentados ambientais. Está a conseguir o decoupling. Está a conseguir, portanto, estamos a advogar de que a Europa faça o mesmo. Não, passa a fazer aquilo que a China fez, admitindo crimes ambientais brutais, a troco de eficiência industrial. Não é dizer isso. Portanto, eu acho... Não podem então aceitar a China como grande caso de sucesso, porque foi feita à custa desses crimes ambientais. Portanto, nós temos de ter um modelo europeu de desenvolvimento e, sim, as tecnologias de transição têm o seu papel, muito importante, mas não há dúvida nenhuma que aquilo que se passou na Europa e que nos atrasou em relação a outros blocos económicos no passado mais recente foi ao contrário, foi uma desvalorização da inovação empresarial e da inovação científica em detrimento do cumprimento do conjunto de regras que as próprias conclusões da COP30, que acabou há poucos dias, vieram de alguma forma reconhecer. Ao dar muito mais importância à adaptação do que à mitigação, ao dar muito mais financiamento aos esforços de adaptação do que aos esforços de redução de emissões, percebendo que aquilo que estava a acontecer não era sustentável do ponto de vista do bem-estar humano. A resposta à sua pergunta, Vítor, é muito simples e é esta. Quando houver um dilema, uma tensão entre o bem-estar humano e as metas ambientais mais estritas, é o bem-estar humano que deve prevalecer. Eu acho que esta é a grande diferença, é que eu não consigo separar o que é o bem-estar humano do bem-estar do planeta e não consigo conceber que achemos que a tecnologia, que a inovação tecnológica, que ainda bem que existe, eu defendo essa inovação tecnológica. Claro, é a única maneira de resolvermos o problema. O que eu não consigo conceber é que achemos que esta inovação tecnológica não vai emancipar os seres humanos e, em paralelo, proteger o meio natural. É esta falta de ambição, uma vez mais, que me custa no João Coutinho de Figueiredo, que se diz o mais ambicioso dos candidatos. É esta falta de capacidade para imaginar um Portugal, como tantas vezes diz... Quer que eu diga que agora está a mentir também? E, portanto, repito, a transição ecológica é essencial, o combate às alterações climáticas é essencial e, sim, a adaptação é essencial, em particular em Portugal, um dos países da Europa que mais será afetado pelas alterações climáticas, em coisas como o aumento do número e intensidade dos fogos florestais. Por isso, sim, saibamos responder a esta emergência. Outro tópico que eu gostava de ouvir a vossa opinião, enquanto eventuais presidentes da República, trabalho e greve. João Coutinho de Figueiredo, a greve geral é a melhor forma, do seu ponto de vista, dos trabalhadores responderem às mudanças laborais apresentadas pelo Governo? Se os parceiros sociais e as confederações sindicais que os representam não chegam a acordo com o Governo, o recurso à greve é um direito legítimo. O que eu digo, e já o disse várias vezes,
é que a legislação laboral que está em discussão é um passo em frente relativamente à flexibilização da legislação laboral que é necessária para que Portugal se adapte àquilo que vem aí. Que são coisas Quais são as grandes distintas. vantagens da legislação que está a ser discutida do seu ponto de vista? É permitir ajustamentos mais pequenos nas relações laborais que evitem depois que os problemas das empresas cheguem a um ponto onde a única resolução sejam despedimentos coletivos, por exemplo. Portanto, ao tornar o sistema mais flexível, faz com que ele consiga ser exatamente flexível antes de quebrar. E é isso que está a acontecer. Portugal está com um nível de despedimentos coletivos absolutamente fora do normal, e isso tem muito a ver com a incapacidade das empresas se adaptar à medida que as coisas vão decorrendo, ficando obrigadas a tomar decisões mais drásticas. Eu não acho que este seja um pacote laboral perfeito, e acho ainda que há negociações que estão a decorrer que podem ainda conduzir a melhor equilíbrio, mas no seu global é uma alteração que é necessária. Aliás, Portugal tem simultaneamente umas legislações laborais mais rígidas e uma das taxas de precariedade dos contratos mais elevadas. Portanto, não é certamente a rigidez que tem impedido a existência de contratos precários, em boa parte vindos do próprio Estado, que também é prevaricador nessa matéria. E basta ver para onde é que as pessoas que têm necessidade de procurar outra vida e têm que sair de Portugal para o fazer, não vão para jurisdições com legislação laboral menos flexível que a portuguesa, vão para mais flexível que a portuguesa, com salários também correspondentemente mais altos. Portanto, acho que há uma falsa dicotomia entre aquilo que está a acontecer e a proteção dos direitos dos trabalhadores, sendo que o mais importante, e todos queremos, penso que estamos de acordo, todos queremos, sobretudo, que os salários subam. E os salários só sobem se houver boa criação de emprego, mais empresas a serem criadas, mais empresas a crescer e a vingarem. E se a legislação laboral contribui para isso, eu creio que o faz, está a contribuir para o bem-estar dos trabalhadores. Jorge Pinto. Não, há aqui uma diferença profunda, isso é evidente, porque reparemos, Portugal tem 3 grandes problemas que estão relacionados com esta lei. Já somos o segundo país da União Europeia com mais trabalhadores precários. Continuamos a ter um grande fosso entre salários de homens e de mulheres. Somos um dos países da Europa com menores taxas de natalidade, também fruto das condições laborais que os trabalhadores têm. O que é que este pacote responde a qualquer um destes 3 assuntos? Nada. Piora-os. E eu, na verdade, ouço a direita, do PSD ao Chega, passando agora por João Coutinho de Figueiredo, e aquilo que me parece é que esta direita quer transformar Portugal no Bangladesh. Mas naquele Bangladesh do qual os próprios bangladeshis fogem, de contratos informais, de longas horas de trabalho, de facilitar o despedimento, de dificultar o próprio direito à greve. Este não é o país que eu quero. E, na verdade, estão aqui bem patentes 2 visões de país e de desenvolvimento económico. Ou continuar com aquela que tem sido a visão do país, que é um círculo vicioso de baixos salários, de precariedade, de baixo valor acrescentado, de tentar competir sempre pelo menor... que as alterações que estão a ser propostas possam conduzir, por exemplo, a um aumento de salários e a um maior... Não há rigorosamente nada na proposta, tal como ela está agora, que dê a indicar isso. Mas nada. Claro nada nos estudos empíricos que já foram realizados em alterações semelhantes mostra isso. Há, sim, provas de que isto pode piorar, por exemplo, a vontade das famílias terem o seu primeiro filho. Há um estudo de uma tese de doutoramento da Universidade Nova que o mostra. Estamos de acordo. E também já o disse publicamente, as disposições sobre a amamentação ou as famílias com crianças de menos de 12 anos... É a estabilidade do primeiro contrato. Não é só a amamentação. Mas há estudos empíricos que mostram que quanto mais fácil é a criação de empresas e o crescimento de empresas, mais não só é fácil é a criação de postos de trabalho, como os níveis salariais. Eu não quero só falar das empresas, eu quero falar das pessoas. Mas quem é que cria os empregos? As pessoas são o que está aqui em causa. Sim, mas as pessoas empregam-se onde? Todas no Estado. Eu quero só terminar porque esta é a visão que eu rejeito, mas queria dizer a visão que eu defendo, que é uma visão de um círculo virtuoso, assente, sim, no aumentar do valor da nossa economia, na introdução da tecnologia, na introdução da automação e fazer com que com isso os salários possam subir e que, na verdade, os próprios impostos possam baixar. Este é o país no qual eu acredito e sei que é possível construir. O que está em cima da mesa não é rigorosamente nada disso. E, na verdade, custa-me muito mesmo, e o João Coutinho de Figueiredo voltou a dizê-lo aqui hoje, que achemos que trazer a inovação, que a economia do futuro, que aquilo que vai, na teoria, emancipar os seres humanos, aquilo que faz na prática é retirar-nos direitos. Algo está errado com essa tecnologia. E, na verdade, a história mostra que nós podemos ter mais salários, melhores condições, mais direitos dos trabalhadores, enquanto inovamos tecnologicamente. É este o exemplo que eu quero seguir. Não quero que as duas coisas sejam separadas. Acontece que a legislação laboral que está em vigor foi ou rígida como é agora, ou ainda mais rígida no passado. E não chegámos lá.
Está a falar da última alteração, 2018? Estou a falar desde que a legislação laboral codificada no Código de Trabalho, que ela nunca foi menos rígida do que agora. Olha, E não criámos esse emprego, portanto, não adaptámos essa tecnologia, portanto, há qualquer coisa que empiricamente também não funciona. Foi termos governados precisamente... E eu ouvi o Jorge Pinto a dizer que temos que colocar a ciência e a inovação no centro da atividade económica e que temos que subir salários. Eu perguntei, como? Por decreto? Outra ainda investimento. Basta ver, perguntar, é um exercício que eu sugiro, perguntar às empresas que ponderaram investir em Portugal e acabaram por não fazer, porque é que não o fizeram? E uma das razões vai ser a legislação laboral, a outra a burocracia excessiva, a outra a justiça lenta e a outra a carga fiscal. São sempre as mesmas, há décadas. E se não tivermos a capacidade de atrair esse investimento, já que não temos capacidade interna de investimento portuguesa suficiente, infelizmente, porque não o acumulámos no passado, não vamos conseguir fazer essa tal centragem na inovação e na ciência. Não vamos. E sem esses empregos, com esse teor de conhecimento e com essa inovação, vai ser impossível pagar salários muito substancialmente superiores a estes. Jorge Pinto, eu gostava nós temos 4 minutos e meio e eu gostava de introduzir 2 temas. E um foi trazido justamente por si. O senhor responsabilizou Marcelo Rebelo de Sousa pelos chamados miniciclos que provocaram instabilidade política, conduziram a eleições e pelo ambiente que, no seu entender, permitiu a emergência da extrema-direita. Quer explicar como é que chega à responsabilização do atual Presidente da República na subida do Chega? Sim, só em 30 segundos para dizer como é que este modelo de economia se consegue e qual é que é o papel de um Presidente da República, porque, uma vez mais, não é legislar. Mas aquilo que essas empresas que poderiam e bem investir aqui em Portugal na transição tecnológica e ecológica, o que elas procuram não é menos meio ponto percentual de IRC. O que elas procuram é estabilidade das políticas. Elas procuram previsibilidade e apoio por parte do Estado português. E era isso que eu gostaria que lhes fosse dado. Em relação a essa pergunta, são os dados sintéticos e empíricos, basta ver qual é que era a presença da extrema-direita no Parlamento português quando Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse e qual é que é agora. Mas basta ver a cada eleição... estabelece essa correlação com o Presidente da República? Não, porque foi ele que deu asa que houvesse um novo ato eleitoral. E porquê? Porque o próprio se colocou numa má posição negocial ao dizer que demitiria e dissolveria a Assembleia da República em determinadas condições. E isso contribuiu para a subida do Chega? Isso contribuiu para a queda da Assembleia da República, evidentemente, porque foi o próprio que dissolveu por vontade própria, e isso teve o reflexo de, a cada nova eleição, haver esse crescimento. Portanto, foi, e será certamente o grande legado de Marcelo Rebelo de Sousa, foi não ter sabido colocar-se a ele próprio numa boa posição negocial, tendo preferido o contrário, e colocado Portugal perante estes miniciclos, o que também são uma das razões pelas quais muitos portugueses estão hoje cansados com a vida política, com os agentes políticos, e aos quais nós também, enquanto candidatos a Presidente da República, devemos dar resposta. E é também para isso que eu aqui estou. João Coutinho Figueiredo, sobre esta questão dos miniciclos e a eventual responsabilidade do Presidente da República. Tenho uma explicação diferente e tem a ver com o sectarismo que também aqui deu provas o Jorge Pinto. Porque diz coisas do género: eu quero dirigir-me ao eleitorado do Chega, porque esse eleitorado até há pouco tempo votava até nos partidos. E ao seu também. Até à esquerda. E ao seu também. Eu tenho recebido muitas missivas de eleitores do LIVRE que estão com a minha candidatura, mas não se assuste. E veremos depois deste debate como é que vai esse balanço. E sei que essas... Agora perdi-me aqui neste... Estávamos a falar da questão dos miniciclos e do papel que o Presidente da República teve... Não, que se dirigia ao eleitorado do Chega, porque esse há pouco tempo votava em partidos à esquerda, mas que não estava interessado em contar com apoios de passistas, porque essas eram pessoas que já tinham desistido do país e não estavam interessados neles. Eu recordo que houve cerca de 2 milhões de pessoas a votarem em Pedro Passos Coelho na altura. Portanto, olhar para 2 milhões de portugueses e dizer estes não quero porque já desistiram do país, eu não me importava nada que todos os que votaram em Pedro Passos Coelho votassem em mim, nada, e digo já. E isso teria até com grande orgulho. E depois, porque quando ouvi o Jorge Pinto dizer que a revisão constitucional a acontecer e se chegasse ao Palácio de Belém com o Jorge Pinto como Presidente, coisa que evidentemente não irá acontecer. Diga lá. Mas que dissolveria a Assembleia se essa revisão fosse drástica. E não descreveu exatamente o que era drástica. Não disse isso. Não descreveu exatamente o que era drástica, era uma apreciação sua, era bom clarificar e que ficasse claro já fiz na grande entrevista, fiz aqui com o Vítor Gonçalves. E depois diz que basta consultar o Conselho de Estado se lhe tiver para aí virado nesse dia, e é uma coisa absolutamente ligeira.
Eu pergunto, se convocar eleições na sequência dessa revisão constitucional e a mesma maioria for confirmada, o que é que faz? Demite-se, não? Eu já respondi isso. Nós estamos mesmo no final do debate. Mas Vítor, eu tenho um bocadinho menos de tempo, se puder, em 10 segundos. Eu levo muito a sério o juramento que o Presidente da República faz. Eu levo muito a sério aquilo que é uma eventual revisão constitucional. E eu percebo que o João Coutinho de Figueiredo, imediatamente depois destas eleições, tenha pedido que essa revisão fosse feita só à direita. Eu? Percebo. Disse-o. E aquilo que eu quero dizer, e disse com toda a clareza, eu achava que era, é que uma vindo da Amarante e da terra de Agostina e da Amadeu, achava que era mais honesto. Eu falei de revisão constitucional. Uma dissolução da Assembleia da República não é nunca uma sanção a qualquer governo. É, na verdade, uma mensagem que o Presidente da República dá aos portugueses que o elegeram. Está a tentar referendar a Constituição, coisa que não é permitida. Referendar uma revisão constitucional não é permitido constitucionalmente. Vai-me dizer a mim que não é. Tenho uma última pergunta, porque o nosso tempo terminou mesmo. Mas é importante esclarecer isto, porque eu até, e o Vítor não me deixa mentir, porque esclareci junto de si tudo aquilo que era, no meu entender, uma revisão drástica da Constituição. E a última palavra será do João Coutinho de Figueiredo, e esta, na política umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Como é que os senhores lidam com a derrota? Veremos. Repare, tenho boas referências políticas que só conseguiram... nestas eleições em concreto. Que se ingraram depois de várias eleições perdidas. Muitos grandes líderes mundiais só se ingraram depois de perder eleições. Aquilo que me parece absolutamente essencial é que nos mantenhamos firmes e fiéis àquilo que acreditamos. Se o fazemos, se conseguimos passar a nossa mensagem, nunca somos derrotados, somos sempre vencedores, independentemente dos resultados. Mas dito isto, eu quero ter um excelente resultado e quero mesmo ser a surpresa nesta primeira volta. A minha pergunta não insinuava nenhuma resposta, nenhum resultado futuro. Iminente. João, não. Infelizmente tenho uma vida suficientemente longa para já ter ganho e perdido muitas vezes. Eu acho que contei o número de vezes que nos levantamos, que seja pelo menos uma vez mais do que o número de vezes que caímos. Lido muito bem com isso e tento, obviamente, retirar ensinamentos e aprendizagens das derrotas que vão ocorrendo ao longo da vida. João Coutinho de Figueiredo e Jorge Pinto, muito obrigado por terem participado esta noite neste debate na RTP. O próximo debate vai ser na próxima quinta-feira. Estarão frente a frente António José Seguro e João Coutinho de Figueiredo, que regressa para a terceira vez a um debate na RTP. Já a seguir, o comentário ao debate com o João Adelino Faria e os seus convidados. A todos, muito obrigado e boa noite.